Ele chorou lá dentro e ninguém quis explicar. Gabriel Bortoleto surgiu como a grande promessa brasileira da Fórmula 1, cercado por um discurso perfeito, um projeto bilionário e a força de uma marca gigante como a Audi. Tudo parecia calculado para dar certo, mas nos bastidores da Europa o clima era outro. Testes que não saíram como esperado, decisões silenciosas, olhares tensos nos boxes e uma pressão que não aparece nos vídeos oficiais. Enquanto o público via confiança, por trás das portas fechadas, algo começava a rachar. A pergunta é simples e desconfortável. O que a Audi realmente descobriu? E por que isso mudou tudo no destino de Gabriel Bortoleto? Ele foi apresentado ao mundo como uma joia rara, um prodígio blindado pela engenharia de elite da Alemanha. Gabriel Bortoleto não era apenas um piloto promissor, era o garoto escolhido para carregar nas costas o maior projeto da história recente da Audi. Os bastidores contavam que tudo girava ao seu redor. Chefes de equipe atentos à sua voz, engenheiros moldando o carro ao seu estilo, psicólogos olímpicos traçando cada passo do seu comportamento. O Brasil se enchia de orgulho. A imprensa abraçava a narrativa. Temos um novo Senna. Você sabia que repercutindo notícias aqui na internet, como nesse canal aqui, você pode conseguir valores como esse aqui, ó, apenas uma notícia. Olha só o quanto rendeu. Se você tiver interesse em saber mais, vou deixar um link aqui no comentário fixado. Vai lá. Eu tinha medo de me cortar fazendo a barba. Testei o Philips One Blade e foi outra história. Corta, apara e alinha sem irritar a pele. Dá para usar no seco ou no banho. Depois disso, virei fã. Link no primeiro comentário afixado. Mas por trás da cortina de fumaça, a história era outra. O que parecia proteção era pressão. O que chamavam de confiança era cobrança disfarçada. A verdade que ninguém contou é que Bortoleto foi alçado ao posto de símbolo antes mesmo de pilotar uma temporada oficial. O garoto virou rosto de capa, ícone de campanha e peça central em decisões bilionárias de marketing. Tudo isso com apenas 19 anos. A fábrica de Nürburgring prometia blindagem, mas o que entregava era exposição. E pior, uma exposição sem escudo. Enquanto Verstappen construiu sua lenda na pista antes de virar escudo publicitário da Red Bull, Bortoleto fez o caminho inverso. Foi transformado em mito antes de se tornar realidade. Os sorrisos das coletivas escondiam uma rotina brutal. Treinos, simulações, análises, mas também olhares atravessados, metas inalcançáveis e o peso de representar uma nação órfã de vitórias. E se tudo isso der errado? E se a Audi tiver apostado demais em um nome só? E se o garoto não aguentar ser tratado como lenda antes de ser piloto? Será que esse plano perfeito foi desde o começo uma armadilha silenciosa? Se sim, a próxima parte da história pode ser ainda mais pesada. Você quer saber o que aconteceu nos testes de Barcelona? Então, segura, porque o que vem a seguir explica o choro e expõe a farsa. Barcelona. Sol forte, boxes movimentados e expectativa no ar. O palco estava montado. O R26, projeto de orgulho alemão, finalmente teria seu momento de estreia. A promessa era clara: desempenho agressivo, inovação técnica e o começo de uma nova era na Fórmula 1 com o nome Audi cravado na pista. Mas quando o cronômetro começou a rodar, o carro não respondeu. Engasgou, travou. Parou. O carro não voou. O carro falhou. Dentro dos boxes, o silêncio cortava mais que o barulho dos motores. Engenheiros com os olhos fixos nos monitores, tentando entender os erros. Executivos da Audi parados, sem fala. E no centro disso tudo, Gabriel Bortoleto sozinho. Sem briefing de danos, sem declaração oficial. Apenas ele, o carro e um capacete fechado, onde, segundo jornalistas alemães que acompanharam os bastidores, escorreram lágrimas que ninguém filmou. Não era um choro de dor.
Era um desabafo represado, uma explosão emocional de quem vem carregando o peso de um projeto bilionário, sem poder errar, sem poder respirar. Aquela garagem fria virou confessionário e aquela lágrima, símbolo de algo maior, a farsa do controle total, a mentira do plano perfeito. Porque enquanto o marketing pintava o futuro em cores vibrantes, os dados internos da Audi mostravam o oposto: falhas de telemetria, instabilidades no sistema híbrido, alarmes silenciosos no desenvolvimento aerodinâmico. O discurso público era firme, mas por dentro, a estrutura estava tremendo e Bortoleto, que deveria ser blindado, era justamente o único visivelmente vulnerável. Agora me diz, se no primeiro teste a verdade já começou a vazar, o que mais pode estar escondido por trás dessa estreia épica? Fica comigo, porque a próxima parte vai mostrar que o risco é ainda maior e pode envolver o futuro da Audi muito além da Fórmula 1. Com o fracasso nos testes ainda ecoando dentro dos boxes, a Audi fez algo que ninguém esperava. Ao invés de pisar no freio, acelerou a exposição de Gabriel Bortoleto como rosto oficial do projeto. Sabe aquele momento em que qualquer equipe recuaria, protegeria seu talento e reconstruiria a narrativa com cautela? Pois é, a Audi fez o oposto. Fechou o contrato com a Adidas, divulgou vídeos com sorrisos ensaiados e começou a posicionar Gabriel não só como piloto, mas como embaixador da nova era. E tudo isso antes mesmo de um único ponto ser marcado na Fórmula 1. A pergunta é inevitável: se o objetivo era blindá-lo, por que empurrá-lo para o centro da cena global? A resposta talvez esteja além das pistas. Ao transformar Gabriel em símbolo de excelência emocional e engenharia futurista, a Audi encontrou algo ainda mais valioso do que uma vitória no domingo: um ativo de marca. A imagem de um jovem brasileiro, carismático, técnico, controlado, é perfeita para distrair da instabilidade interna. Enquanto as falhas do R26 se acumulam, os bastidores se reorganizam para esconder os atrasos e manter a ilusão de que tudo segue conforme o plano. E Bortoleto, nesse jogo, talvez nem perceba que virou parte do sistema, um escudo humano, uma cortina de fumaça com nome, rosto e sorriso perfeito. O garoto que deveria ser protegido está sendo vendido. E o risco agora é duplo, porque se o carro continuar falhando, será ele quem ficará no centro das críticas. Será que a Audi está mesmo investindo num novo campeão ou fabricando um escudo emocional para encobrir os próprios erros? E mais, o que realmente está por trás dessa jogada de marketing tão precisa e tão perigosa? No próximo bloco, a peça que faltava para entender toda essa construção. E por que o choro nos boxes talvez seja o começo de algo muito maior. Quer saber o que a Audi realmente teme? Então segura, venha comigo! No coração dessa história existe uma verdade incômoda e que ninguém ousou dizer em voz alta. Gabriel Bortoleto não é só um piloto em ascensão. Ele pode ser a cortina que esconde o caos. Enquanto os olhos do mundo se voltam para seus treinos, seus discursos e sua imagem cuidadosamente lapidada, há engrenagens por trás que giram de forma instável, desajustada e silenciosa. Sim, a Audi está atrasada. Sim, o carro falhou. E sim, a estrutura sofre com conflitos internos que jamais seriam expostos numa coletiva de imprensa. Mas quando se tem um símbolo tão poderoso como Bortoleto, o problema se desloca. A culpa muda de endereço. A narrativa é controlada. Enquanto Gabriel brilha nos vídeos oficiais, os relatórios técnicos circulam entre engenheiros apreensivos. Enquanto memes de futuro campeão viralizam nas redes, o cronograma do R26 já foi refeito mais de uma vez. Só que tudo isso continua encoberto por uma imagem, a dele. E não estamos falando de má fé, estamos falando de estratégia corporativa.
Em um mundo onde um piloto pode valer mais pela imagem do que pela performance, a linha entre ser herói e ser escudo se torna tênue. Gabriel talvez nem perceba que já está sendo usado, que seu carisma virou distração, que seu talento, em vez de ser protegido, está sendo projetado como uma solução para um problema que ele nem criou. Se ele errar, a narrativa será: ele ainda está aprendendo. Se ele for perfeito, a Audi capitaliza. Mas em ambos os casos, o sistema continua se alimentando dele. E talvez por isso aquele choro nos boxes tenha sido tão simbólico. Não foi fraqueza, não foi derrota, foi um estalo, um lampejo de realidade dentro de uma bolha de expectativa inflada demais. Agora pense comigo, quantos outros nomes foram moldados assim e depois descartados em silêncio? Será que estamos vendo o nascimento de uma lenda ou a repetição de um ciclo disfarçado de futuro? Fica comigo, porque no próximo bloco vamos falar sobre as consequências reais disso tudo e o que essa história diz sobre o futuro do automobilismo e sobre a forma como tratamos nossos ídolos. Se a Audi está mesmo usando Gabriel Bortoleto como escudo, o que isso revela sobre o estado atual da Fórmula 1? Não é só sobre um choro abafado num box silencioso. É sobre uma indústria que transforma jovens promessas em protagonistas de narrativas cuidadosamente roteirizadas. E depois exige deles o impossível. É sobre o risco de criarmos mitos para esconder falhas ao invés de enfrentá-las. E o mais grave, se isso continuar acontecendo, quem será o próximo sacrificado? As consequências vão muito além de Gabriel. Elas tocam o modo como criamos ídolos, como a mídia opera, como os torcedores consomem sucesso e como a Fórmula 1 pode estar virando um grande palco de manipulações estratégicas. Estamos fabricando heróis ou descartando humanos? E antes de fechar esse episódio, preciso agradecer, de verdade, a cada um de vocês que comentou no nosso último vídeo. Aqui, cada palavra escrita vira combustível para esse canal continuar investigando, analisando e contando histórias que vão além da superfície. Adilson Mendes Borges, obrigado pela memória e pelo respeito com quem fez história. Diego Guzmão, moleque brabo, define demais. Vander Souza, sua torcida é a voz de muitos. Newton Sumida, sim, algo grande está nascendo. Paulo Sérgio Aguiar. Coelho, sua visão estratégica sobre a Audi é de gente que enxerga além da curva. Leandro Nobili, sua analogia do nascimento e da jornada da Audi foi brilhante e emocionante. Cícero Romeu, tamo junto na expectativa por essa primeira vitória. Fernando Flamínio, sua frase dividiu gerações de pilotos com precisão. Fã do gigante da colina, sua força e orgulho brasileiro arrepiaram. E Davi Rogério da Silva, obrigado pela precisão no detalhe. Isso é comunidade de verdade. Gabriel Bortoleto já passou dos 21, mas parece que sua jornada só começou. E claro, um salve especial a todos os que comentaram depois do fechamento dessa edição. Cada mensagem importa. Cada linha que você escreve constrói esse espaço com a gente. Esse canal não é sobre um apresentador falando com uma câmera. É sobre um grupo de pessoas pensando junto, questionando junto, vibrando junto. Então comenta aqui embaixo o que você achou. Porque se tem uma coisa que esse vídeo provou, é que o silêncio esconde muito. Mas aqui a gente fala, a gente sente, a gente não deixa passar. Comenta aqui embaixo. Você acha que Bortoleto está sendo protegido ou usado? Esse modelo de blindagem midiática é solução ou armadilha? E compartilha esse vídeo com quem ainda acredita que automobilismo se resume a pole positions e troféus. Porque às vezes o que define um piloto não é a velocidade que ele mostra, mas a dor que ele esconde.